Fala aí, tudo bem com vocês? Então, minha gente dos segundos anos da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral, Prefeito Dário Campos Feijó. A gente vai nesta aula especificamente corrigir aqui a nossa avaliação anterior, tudo bem? Então, o nosso tema principal aqui é os antecedentes da independência do Brasil, que aconteceu de contexto que contribuiu para deixar o Brasil em clima de conflito e de mudança diante da independência. Vamos prontamente para a primeira questão. A primeira questão, ela tem um enunciado que fala o seguinte: a vinda da família real para o Brasil em 1808 causou profundas transformações no modo de vida da então colônia portuguesa. As transformações que mais impactaram na vida dos habitantes foram a abertura dos portos e o Tratado de Comércio e Navegação de 1810, que previa taxas mais vantajosas para os comerciantes. Então, o enunciado já tem um comando que pergunta quais foram os mais beneficiados com o Tratado de Comércio e Navegação e com a abertura dos portos aqui no Brasil. Minha gente, Dom João VI, ele veio junto com a corte de Portugal para o Brasil e veio escoltado pelos ingleses, tudo bem? A Inglaterra, uma tradicional aliada dos portugueses, escolta Dom João e a corte, protegendo do exército napoleônico. Uma vez que Portugal tinha acordos antigos com a Inglaterra, os ingleses eles exigem também uma facilidade de comércio e de benefício na colônia. Então, os maiores beneficiados com a abertura dos portos foram os ingleses. E é interessante pensar que eles foram mais beneficiados do que até mesmo os portugueses, visto que, para os portugueses venderem no Brasil, eles tinham que pagar uma taxa de tributo maior do que os ingleses. Então, a alternativa correta aqui, letra B, ingleses, tá bom? Na próxima questão, nós temos o seguinte enunciado: a Inconfidência Mineira, também referida como Conjuração Mineira, foi uma conspiração de natureza separatista que ocorreu na então Capitania de Minas Gerais, Estado do Brasil, entre outros motivos, contra a execução da derrama e o domínio português, sendo reprimida pela corte portuguesa em 1789. Então, a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira é um movimento rebelde que buscava emancipar a capitania de Minas e buscava, de certa maneira, proclamar uma república em Minas, tudo bem? E essa república, ela era muito semelhante ao ideário que existia lá na independência dos Estados Unidos, uma vez que quem banca essa ideia da Inconfidência, quem busca forjar a Conjuração Mineira, foi necessariamente a elite, ou seja, aquele povo mais rico, né, comerciantes, os que extraíam o ouro, tudo bem? Advogados, médicos, que se uniram ali com os aristocratas para tentar fazer essa conjuração mineira e se livrar, né, dos tributos e da derrama lá de Portugal, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender aqui. Uma das intenções da Inconfidência Mineira uma das intenções era instaurar uma república, era proclamar uma república em Minas, tá bom? Semelhante a quem? Aos Estados Unidos. Professor, por que semelhante? Porque eles queriam uma república e, no tocante social, a Inconfidência Mineira não falava e nem queria abolir a escravidão, não queria acabar com a escravidão. Então, né, nesse sentido, seria a letra C. Na próxima questão, nós temos o seguinte enunciado: a Revolução de 1817, também conhecida como Revolução Pernambucana, foi uma entre as diversas rebeliões populares que antecederam a independência do Brasil. Dentre as opções abaixo mencionadas, assinale aquela que não corresponde
a uma causa que fez culminar a deflagração desta revolução. Então a gente vai procurar a única que não corresponde, que não tem a ver, tá certo? Então vamos analisar aqui. Na letra A diz: a crescente pressão dos abolicionistas europeus, cujas ideias pregavam restrições gradativas ao tráfico de escravos, que se tornava mão de obra cada vez mais cara, pois a escravidão era o motor de toda a economia agrária pernambucana. Então, a alternativa está dizendo que a crescente pressão dos abolicionistas europeus que queriam o fim da escravidão foi um dos motivos que fez eclodir essa revolução pernambucana, certo? Vamos para a letra B. Criação de novos impostos por Dom João VI, que provocou a insatisfação da população pernambucana. Então está dizendo aqui que uma das insatisfações, né, foi exatamente a criação de impostos de Dom João. E na época, vamos lembrar, na época Dom João estava no Rio. Inclusive Dom João tinha criado um imposto para os pernambucanos pagarem a energia do Rio de Janeiro. Já pensou? Então realmente existia sim essa insatisfação, tá? Letra C. Grande seca que atingiu a região em 1816, que acentuou a fome, a miséria, culminou com uma queda na produção do açúcar e do algodão, que sustentava a economia de Pernambuco, né? De fato, na época, ocorreu sim uma seca em 16, e aí prejudicou inclusive a produção do açúcar, né? Diminuiu a economia de Pernambuco, prejudicou também a produção e a colheita do algodão, tá certo? Letra D. A presença maciça de portugueses na liderança do governo e na administração pública. Ora, um dos motivos para a Revolução Pernambucana foi justamente a indicação de um governante para Pernambuco, né? Sendo que Dom João indica. E os pernambucanos não queriam o indicado de Dom João, queriam um civil que eles mesmos, né, pudessem indicar, pudessem escolher. Letra E. Queda nos preços do açúcar e látex, importantes produtos da exportação de Pernambuco à época. Minha gente, então destas alternativas aqui, né, é bom lembrar o seguinte: o látex não é um produto essencialmente de Pernambuco. O látex é um produto essencial lá da Amazônia, das seringas, tá bom? Então, e outro fator também, o látex, ele só vem a ter importância grande, né, na indústria automobilística, e isso em século XIX, tudo bem? Depois do século XVIII ali, finalzinho do século XVIII, que a gente vai ter já uma importância maior para derivados do látex e da borracha. Então, Pernambuco não tem nada a ver com látex, tá certo? E aí, a alternativa errada seria essa letra E, tá bom? Próxima questão. A Conjuração Baiana também teve influência do iluminismo diante das propostas de mudanças para um governo popular. Qual dos movimentos históricos abaixo teve maior alcance nas ideias da Conjuração Baiana? Minha gente, diferentemente da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, ela teve um clamor popular. Ela teve uma galera que queria ali, de certa maneira, direitos sociais, queria direitos civis iguais, queria diminuir a desigualdade, a discriminação, e falava-se até na Conjuração Baiana de abolição da escravatura, tá certo? Então, quais desses movimentos listados ocorreu também um clamor social pela igualdade jurídica, social e civil? A independência dos Estados Unidos? Não, porque lá a escravidão foi mantida. A Guerra da Cisplatina? Não, a Guerra da Cisplatina tinha interesse territorial e não social. A independência do Brasil? Minha gente, isso aqui ocorre antes da independência do Brasil, e o Brasil, depois que se transformou em um país independente, não aboliu a escravidão. Letra D, Revolução Francesa? Sim, porque na Revolução Francesa ocorreu a abolição da escravatura e o fim da servidão. E letra E, Revolução dos Cravos, que não tem nada a ver, seria a letra D, a nossa correta, tá bom? Vamos para a próxima. E a próxima questão fala o seguinte: sem esquecer do lado pragmático das nossas tratativas de libertação, vale a pena insistir
na importância simbólica do poder político. Tratava-se de dar naturalidade, tradição e até antiguidade ao que era recente, quase imediato. Se parecia difícil manter uma monarquia que nascia cercada de repúblicas por todos os lados, ou um país escravocrata, de dimensões continentais, quem sabe os símbolos e rituais realizariam bem a sua parte. Por meio deles, divulgaram-se sensos comuns, modos de pensar e acreditar. Então, de acordo com o texto, vamos marcar a alternativa correta, tá certo? Sobre a independência do Brasil. Com o crescimento dos ideais liberais difundidas, das ideias liberais difundidas na Europa, as cortes portuguesas, representação do liberalismo em Portugal, passaram a defender a liberalização da economia, especialmente nas colônias. Essa posição das cortes foi favorável ao processo de independência do Brasil? Minha gente, é errado, tá bom? Por quê, professor? As cortes portuguesas em Lisboa queriam recolonizar o Brasil. Então não queriam promover, não eram favoráveis ao processo de independência, tá? Letra B. A agilidade e facilidade da composição do Estado Nacional Brasileiro podem ser explicadas pela unidade do projeto para o país. Com a clara união de interesses entre grupos, o processo de independência estabeleceu favorecimento especialmente aos pequenos proprietários e pequenos comerciantes. É errado, minha gente. A proclamação da independência do Brasil, Dom Pedro teve o apoio na época dos grandes comerciantes portugueses, brasileiros, dos grandes aristocratas, donos de terras, donos de escravos. Então nada de pequeno proprietário, tá? Grandes proprietários. Letra B é errada. Letra C. No Brasil, do processo de independência, os grupos que exerciam influência política tinham 3 propostas básicas: os que defendiam o retorno à condição de colônia, os que desejavam a proclamação da República, com o apoio de movimentos populares, aqueles que desejavam uma independência pacífica, instalando-se uma monarquia, tendo Dom Pedro como soberano. O grupo que representava essa última proposta venceu, saiu vencedor. Essa seria a nossa correta, tá bom? Existia sim aqueles que queriam que o Brasil fosse recolonizado por Portugal, existiam aqueles que já pensavam em república, como a gente viu lá naqueles movimentos de revoltas, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. E existia o grupo vencedor lá, que foi o de Dom Pedro I, o que pensava em uma monarquia, tá bom? Então a letra C aqui seria a correta. Vamos para a letra D. O chamado projeto do Rio de Janeiro, liderado principalmente por José Bonifácio de Andrade e Silva, não enfrentou contestações nem resistência. Dessa forma, e contando com o apoio de ampla participação popular, passa a ser implantada a Organização do Estado Brasileiro. Errado, viu, gente? A grande participação popular ela não esteve a favor, até porque na época os populares, a maior parte da população, não sabia se estava acontecendo ou não independência no Brasil, tá? Letra E. Mesmo com o processo de independência em 1822, não foi constituído um Estado brasileiro. A chamada emancipação política brasileira somente se consolidou com o reconhecimento da independência pelos franceses e italianos. Totalmente errado. O que estava em jogo aqui era Portugal e Inglaterra, tá? Porque o Brasil teve que pagar, tá bom? A sua independência para Portugal e Portugal teve que pagar a dívida com a Inglaterra, tá? Letra C seria a nossa correta aqui. Próxima questão. O decreto da independência do Brasil foi feito por... Minha gente, fácil, Olha o papel da mulher. Minha gente, Dom Pedro I gritou a independência oficialmente, na história conservadora de que o homem tem que ter o seu papel principal e a mulher como coadjuvante, mas de fato quem assina o decreto de independência foi a sua mulher, Dona Leopoldina, beleza? E aqui, nossa última questãozinha. O crime de lesa à coroa ou à majestade ocorria quando qualquer súdito tentava se revoltar ou revolucionar contra o governo português. A principal forma de punir o revolucionário era, gente, na época, era forca. Você ficou contra a coroa? Você tem um jornal que critica o rei, o imperador? O que o imperador faz? Ele tenta impor medo na população por meio de uma punição simbólica, opressiva, uma punição que é bárbara, que no caso seria ou o enforcamento ou
o fuzilamento, que é o arcabuzamento, tá certo? Onde existe um fuzil e eles alvejam com bala o culpado que eles julgam, né? O revolucionário. Então seria a letra A, tá bom? E assim a gente finaliza a nossa avaliação. Fiquem com Deus e até uma próxima.